Revelado fator que aumenta risco de morte em decorrência da Covid-19 em 4 vezes. As pessoas que andam devagar têm maior probabilidade de morrer de Covid-19 em comparação com as que andam mais depressa, de acordo com um estudo da Universidade de Leicester, Reino Unido. Segundo um artigo publicado no International Journal of Obstetrics, os autores da pesquisa analisaram dados de mais de 412 mil pessoas do Biobank UK, Banco de Dados Médicos e Genéticos de 500 mil de cidadãos do Reino Unido, com a idade entre 40 e 69 anos e estudaram a correlação entre incidência da Covid-19 versus o ritmo da marcha. Para analisar todos os dados, os especialistas chegaram à conclusão de que as pessoas com um ritmo lento de caminhada tinham 3,75 vezes mais probabilidade de morrer do novo coronavírus. Além disso, as pessoas com peso normal, mas que andam devagar, tinham um risco de 2,5 vezes maior de desenvolver formas severas da Covid-19 do que as pessoas com excesso de peso, mas de ritmo acelerado. No entanto, o risco foram igualmente elevado em pessoas que andam devagar, tanto de peso normal como as que sofrem de obesidade. De acordo com os cientistas, pessoas com um ritmo rápido de marcha têm um sistema cardiovascular mais saudável e o que pode ter um impacto no curso da doença. Entretanto, a causa exata da descoberta ainda não está totalmente clara, admitiram os pesquisadores com a agência Sputnik Brasil. Biden promete revide por suposta interferência russa e chama Putin de assassino. Moscou convoca o embaixador em Washington para consultas pós-declarações do presidente americano. Em entrevista ao canal ABC, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que Vladimir Putin sofrerá consequências devido ao suposto esforço da Rússia para interferir nas eleições de 2020. E ao ser questionado se o líder russo é um assassino, assentiu, disse que sim. Ele pagará um preço, disse Biden, em referência às ações que teriam sido realizadas por Moscou para influenciar o pleito em favor de Donald Trump, sem detalhar que consequência seria essa. A democrata respondeu apenas: você saberá em breve. A entrevista foi exibida nesta quarta-feira, 17. As declarações do líder americano dadas após a agência de inteligência dos Estados Unidos divulgarem na terça 16 relatórios segundo o qual a Rússia teria tentado ajudar Trump a se reeleger, logo provocaram reações pouco depois da divulgação da entrevista. Vyacheslav Volodymyr, presidente da Câmara Baixa do parlamentar russo, disse que é um ataque contra Putin e um ataque contra o nosso país. Biden insultou os cidadãos do nosso país, como as declarações, afirmou o parlamentar número 2 do Kremlin entre 2011 e 2016 em um canal no Telegram. Para além das palavras, a chancelaria russa convocou seu embaixador em Washington, Anatoly Antonov, para consultas, embora a pasta tenha afirmado que o objetivo é evitar a degradação irreversível das relações com os americanos. Moscou já havia sido acusado de influenciar a eleição americana de 2016, outra vez para oferecer Trump, cujo mandato foi marcado por investigações sobre a questão. Uma apuração de 3 anos feita pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, no entanto, incitou a campanha republicana de ter se aliado à Rússia para vencer o pleito, embora indícios apontassem para o envolvimento russo em vazamento de dados e conversas sigilosas que ajudaram
minar a campanha da rival de Trump, Hillary Clinton. Em episódio mais recente, a inteligência americana passou a investigar a Rússia devido a um ataque cibernético de grande escala ao sistema do governo dos Estados Unidos no final de 2020 e o pagamento de recompensas a membros do grupo extremista Talibã para matar os soldados americanos no Afeganistão. Ainda que tenha atacado o par russo, e o atual presidente dos Estados Unidos disse haver temas de interesses mútuos nos quais os países podem trabalhar junto, como ocorreu na renovação do acordo nuclear Nova START. Eu conheço relativamente bem, disse Biden, e a parte mais importante ao líder com líderes estrangeiros é saber que o outro cara, de fato, a relação entre os chefes de Estado e antiga como vice de Barack Obama. Biden atuou nas tentativas de pacificar a Ucrânia durante a crise com a Rússia. Em 2013, o então presidente Viktor Yanukovych desistiu de um acordo para entrar na União Europeia, (UE), o que gerou grandes protestos e, posteriormente, a deposição do próprio líder ucraniano. Ainda assim, a Rússia, contrária à aproximação do vizinho com o bloco europeu, anexou a Crimeia para a Ucrânia e enfrentou movimentos separatistas em outras regiões, gerando uma guerra civil. Biden ofereceu ajuda sem sucesso para que os ucranianos suportassem a pressão russa. Em outro episódio, segundo o relato de Biden no livro Promessa de Pai, ele disse: Putin, em reunião no início de 2015 na Finlândia, acredita que o líder russo não tem alma, afirmação que voltou a fazer na entrevista exibida nesta quarta-feira. À época da primeira menção, o democrata se reuniu com Putin, então premier, para tratar de um reposicionamento do sistema de defesa de mísseis na Europa, sobre o qual Putin se mostrou descontente. Senhor primeiro-ministro, estou olhando nos seus olhos e não creio que tenha uma alma, teria dito Biden. Putin respondeu: nós entendemos um ao outro. Biden recordou parte deste diálogo na entrevista à ABC e foi questionado se vê o presidente russo como um assassino, ao que o líder americano concordou. Ele não especificou se estava se referindo ao envenenamento do opositor russo Alexei Navalny. Em agosto, um ato que, segundo os Estados Unidos, teria sido cometido pelo Kremlin, que gerou a ascensão de Washington 7 funcionários do governo russo. Nos últimos meses, Putin vem apertando o cerco contra a oposição em seu país. Navalny, por exemplo, foi condenado e enviado a uma colônia penal depois de passar 5 meses em tratamento na Alemanha devido ao envenenamento. Em um aspecto mais amplo, no último fim de semana, a polícia russa prendeu mais de 150 pessoas que participavam de um encontro de partidos da oposição. Com Biden, Trump também foi perguntado no início do mandato sobre o que achava de Putin em entrevista à Fox News. Em fevereiro de 2017, republicano disse que respeitava se eu vou me dar bem com ele. Não tenho a ideia e bem possível que não. Em seguida, a entrevista Bill O'Reilly, disse ele: Putin é um assassino. Trump recrutou a um monte de assassinos. Nós temos um monte de assassinos. Você acha que nosso país é tão inocente?
Na entrevista dessa quarta, ABC Biden também abordou o assunto doméstico frente a uma alta do número de imigrantes que tentam entrar nos Estados Unidos sem autorização. O presidente disse aos estrangeiros que não venham a democrata, afirma ainda que ampliará a estrutura para receber crianças imigrantes que viajam desacompanhadas e que a prioridade será enviá-las de volta às suas famílias. O democrata também apontou que recusa de Trump em ajudar na transição de governo atrapalhou o início de seu mandato e, por isso, a decisão sobre retirar as tropas americanas do Afeganistão prevista para ocorrer em 1º de maio ainda está em análise. Por fim, defendeu que o governo de Nova York, democrata, André Cuomo, renuncia ao cargo sem ficar provado que ele assediou as mulheres nas últimas semanas. Ao menos 7 auxiliares de seu governo revelaram queixas sobre o comportamento do Cuomo, Folha Expresso. Cupom eleva juros básicos da economia pela primeira vez em 6 anos. Taxa Selic passou de 2% para 2,75% ao ano, surpreendente analista. Em meio ao aumento da inflação de alimentos que começa a estender-se por outros setores, o Banco Central BC subiu os juros básicos da economia pela primeira vez em quase 6 anos. Por anuidade, o Comitê de Política Monetária do Copom elevou a taxa Selic de 2% para 2,75% ao ano. A decisão surpreendeu os analistas financeiros que esperavam elevação para 2,5% ao ano. Com a decisão de hoje, 17, a Selic subiu pela primeira vez desde julho de 2015, quando tinha sido elevado de 3,75% para 14,25% ao ano. A taxa permaneceu neste nível até outubro de 2016, quando o Copom voltou a reduzir os juros básicos da economia até que a taxa chegasse a 6,5% ao ano. Em março de 2018 e em julho de 2019, a Selic voltou a ser reduzida até alcançar 2% ao ano em agosto de 2020. É influenciada pela contratação econômica gerada pela pandemia de Covid-19. Esse foi o menor nível de série histórica iniciada em 1986. Inflação. A Selic é o principal instrumento do Banco Central para manter sob controle a inflação oficial medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo do IPCA. Em fevereiro, o indicador fechou em 5,2% no acumulado de 12 meses, pressionado pelo dólar e pela alta nos preços de alimentos e de combustível. O valor está próximo do teto da meta de inflação para 2021. O Conselho Monetário Nacional da CMN tinha fixado meta de inflação de 3,75%, com a margem de tolerância de 1,5 ponto percentual do IPCA, portanto, não podia superar 5,25% neste ano, nem ficar abaixo de 2,25%. No relatório da inflação divulgado no fim de dezembro pelo Banco Central, a autoridade monetária estimativa que em 2021 o IPCA fecharia o ano em 3,4% no cenário base. Esse cenário considera uma eventual alta da inflação no primeiro semestre, seguido de queda no segundo semestre. A projeção não está mais em linha com as previsões do mercado. De acordo com o boletim Focus, pesquisa semanal com instituição financeira divulgada pelo BC, a inflação oficial deverá fechar o ano em 4,6% no fim de março. O Banco Central atualizará a projeção oficial no próximo relatório de inflação. Crédito mais caro. A elevação da taxa Selic ajuda a controlar a inflação, isso porque juros maiores encarecem o crédito e desestimulam a produção e o consumo
Por outro lado, taxas mais altas dificultam a recuperação da economia. No último relatório da inflação, o Banco Central projetava o crescimento de 3,8% para a economia em 2021. A projeção pode ser revisada nos próximos relatórios que saem no fim de cada trimestre. O mercado projeta crescimento menor. Segundo a última edição do Boletim Focus, os analistas econômicos prevêem a contração de 3,23% do Produto Interno Bruto do PIB, soma dos bens e serviços produzidos pelo país neste ano. A taxa básica de juros é usada nas negociações de títulos públicos no Sistema Especial de Liquidação e Custódia, Selic, que serve de referência para as demais taxas de juros da economia. Ao reajustá-la para cima, o Banco Central segura o excesso de demanda que pressiona os preços, porque juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança. Ao reduzir os juros básicos, o cupom barateia o crédito e incentiva a produção e o consumo, mas enfraquece o controle da inflação. Para cortar a Selic, a autoridade monetária precisa estar segura de que os preços estão sob controle e não ocorre risco de subir com a Agência Brasil. A LERJ terá grupo de trabalho para combater a violência obstétrica, com finalidade de recorde e caminhar denúncias de violência obstétrica. Será criado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a LERJ, um grupo de trabalho de prevenção e combate à violência obstétrica e o que determinou o projeto de resolução 526/21, que foi aprovado pelo Parlamento Fluminense nesta terça-feira, 16. A média será promulgada pelo presidente da Casa e deputado André Ceciliano, PT, publicado no Diário Oficial do Legislativo dos próximos dias. De acordo com o projeto, a equipe será composta por integrantes de diferentes comissões temáticas da Casa, entre elas a Comissão dos Direitos da Mulher e a Comissão de Saúde. Todos os representantes deverão ter conhecimento e experiência na promoção dos direitos das mulheres e a função será considerada a prestação de serviço público e, por isso, não será remunerada. O projeto é de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito do CPI, que investigou o alto número de óbitos nascituros e recém-nascidos registrado no Hospital da Mulher em Cabo Frio. Durante o ano de 2018, o grupo foi presidido pelo deputado Renata Souza, do PSOL, e teve como relatório a deputada enfermeira Rejane, do PCdoB. Ao final dos trabalhos da CPI, as deputadas fizeram 138 recomendações para o órgão municipal, estadual e federais, além de apresentarem 11 propostas legislativas, entre elas a que determina a criação do grupo de trabalho. Apesar de todas as normas e recomendação para a imunização do atendimento à saúde no pré-parto, parto, após parto, esta é uma realidade ainda distante da resistência. A gestante, a parturiente e a perpera, explicou a deputada Renata Souza, do PSOL, por entender a violência obstétrica como uma forma de violência contra a mulher. A criação do grupo é uma iniciativa muito importante para coletar e sistematizar informações sobre esses casos, continuou. A rejeição a Bolsonaro na gestão da pandemia bate recorde, vai a 54%, diz Datafolha. Para 43%, o presidente é maior culpado pela crise da Covid-19. A avaliação geral negativa está no pior nível.
A rejeição ao trabalho do presidente Jair Bolsonaro sem partido na gestão da pandemia da Covid-19 disparou a maior nível desde que a crise sanitária começou há um ano. Segundo o Datafolha, 54% dos brasileiros veem sua atuação como ruim ou péssima na semana em que foi apresentado o quarto ministro da Saúde de seu governo. Na pesquisa passada realizada em 20 e 21 de janeiro, 48% reprovavam o trabalho de Bolsonaro. Na rodada atual, o índice daqueles que acham sua gestão da crise ótima ou boa passou de 26% para 22%, enquanto quem a vê como regular foi de 25% para 24%. Não opinaram 1%. O Instituto ouvido por telefone de 2.023 pessoas nos dias 15 e 16 de março, a margem de erro é de 2 pontos para mais ou menos. Considera o presidente o principal ocupado pela fase aguda da pandemia, que já matou mais de 280 mil no país e veio um colapso nacional do sistema de saúde devido ao pico de infecção, 43% dos ouvidos. Já os governadores do estado, que em grande parte têm se batido com o governo federal por defenderem medidas mais rígidas de isolamento social, são vistos como culpados por 17%. Prefeitos ficam com 9% das menções. Má imagem do presidente que dificultou o início do ora lento processo de vacinação impacta diretamente a avaliação geral de seu governo, segundo aferiu o Datafolha. Ele segue no pior nível desde que Bolsonaro assumiu em 2019. Reprova um presidente 44%, uma oscilação positiva que saindo do limite da margem de erro entre os 40% registrado em janeiro. A aprovação e o julgamento como regular segue estável de 31% para 30% e 26% para 24%, respectivamente. O cenário agora repete o pior já registrado em junho do ano passado. Nas duas medições seguintes, sob o impacto do auxílio emergencial, vista ao Nordeste e o arrefecimento do embate institucional por parte de Bolsonaro, o presidente viu sua popularidade crescer. Com o fim do auxílio, conjugado com o recrudescimento da pandemia devido às novas e mais transmissíveis variantes do SARS-CoV-2, a curva voltou a intervir-se. No Bolsonaro se aproxima agora da má variação até aqui recordista para um presidente eleito em primeiro mandato desde 1989. No mesmo ponto do mandato de 1992, Fernando Collor, do PRN, era reajustar por 68 e apoio já com impeachment, com realidade política era menor que o registrado por Bolsonaro, 9%. Todos os outros nomes nesse estágio: Fernando Henrique Cardoso, do PCdoB, Luiz Inácio Lula da Silva, PT, Dilma Rousseff, PT, se saem muito melhor que o atual mandatário máximo. O corte regional ferido desde a campanha eleitoral de 2018, que havia se diluído um pouco no segundo semestre do ano passado, volta a ficar claro. A rejeição do Bolsonaro chega a 49% dos moradores do Nordeste, região mais atendida por políticas assistencialistas e a segunda mais populosa, 27% da amostra da Datafolha. Nas fortalezas bolsonaristas do Sul, 13% da amostra, e o Norte e Centro-Oeste, 17%, e a aprovação é o maior do que na média, em iguais 39% nos dois lugares. No mais, Bolsonaro segue mais rejeitado entre os mais instituídos, 55%, de ruim, péssimo, e entre os mais ricos, 54%.
Sua aprovação maior também entre quem ganha de 2 a 5 salários mínimos, 35% do ótimo e bom, e no nicho evangélico 37%, que perfaz 24% da população ouvida. O peso do vírus é o evidente para quem rejeita a condução da crise por Bolsonaro. A avaliação geral de seu governo é de 75% de ruim ou péssimo, na mão inversa entre os que aprovam o presidente. Seu trabalho específico na saúde é ótimo ou bom para 89%. A finança não é forte de Bolsonaro. Segundo os entrevistados, o índice dos que nunca acreditam no que diz o presidente oscilou de 40% para 45% em relação a janeiro, enquanto aqueles que confiam às vezes foi de 38% para 35%, e os que dizem sempre confiar oscilaram de 19% para 18%. A credibilidade caiu muito entre mulheres, só 13% diz sempre confiar no que o presidente diz, antes do 23% dos homens, e da confiança e o maior entre quem tem um curso superior e ganha mais de 10 salários mínimos, 52%. Desde o começo da crise, Bolsonaro busca responsabilizar prefeitos e governadores, alegando que a liberdade dada a eles pelo Supremo Tribunal Federal para tomar medidas locais amarrou suas mãos, e o que não é verdade, tanto que o corte lhe cobra uma coordenação nacional. Além de considerá-lo culpado, 42% dos ouvidos creem que o presidente deveria ser o responsável pelo combate à pandemia, ante 20% que acha isso do governador e 17% dos prefeitos. A culpabilização de Bolsonaro atingiu seus maiores níveis entre quem possui diploma universitário, 56% acha isso, entre os mais ricos, 57%. Há também correlação entre a avaliação da narrativa presidencial e sua gestão da crise. Não confiam no que diz Bolsonaro. 75% daqueles que consideram seu trabalho ruim ou péssimo, a pandemia, e o número que vai de 85% entre os que aprovam seu governo no geral. Os governadores lideram a percepção de que fazem o melhor trabalho contra o vírus. 38% disseram achar isso, ante 28% que elogiam prefeitos e apenas 16% que apontam Bolsonaro. Mas as boas notícias para os governadores acabam aí. O desgaste de suas imagens só piora, subiu de 26% para 35%. A aprovação do trabalho dos chefes estaduais de janeiro para cá, enquanto a aprovação caiu de 42% para 34%, a avaliação regular seguiu em 30%. Os moradores mais insatisfeitos com seus governadores são os da região mais populosa, 43% da amostra, e Sudeste, 39% rejeitam o trabalho dos mandatários estaduais. Também saiu mal da fotografia o Ministério da Saúde, que o início da pandemia chegou a gozar de 76% da aprovação popular. No caso da gestão do general Eduardo Pazuello, que agora passa o cargo para o médico Marcelo Queiroga, a avaliação positiva da pasta caiu de 35% para 28% de janeiro para cá, chegando ao menor indício desde a chegada do novo coronavírus. Já aquele que acha um trabalho ruim ou péssimo subiram dos 30% para 39%, enquanto permaneceu estável os que consideram regular de 34% para 32%. A percepção de que o trabalho é ruim ou péssimo sobe para 59%. Entre quem ganha de 5 a 10 salários mínimos, 56% no grupo mais instruído com a Folha Expresso. Câmara dos Deputados aprova projeto do novo marco regulatório do gás. A votação foi concluída no começo da madrugada desta quarta-feira. A Câmara dos Deputados aprovou no começo da madrugada desta quarta-feira, 17, o projeto de lei
4.476 de 2020, que trata de um novo marco regulatório do setor de gás. Durante a votação, dos deputados rejeitaram todas as emendas do Senado. O projeto segue agora para a sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro. O texto prevê, entre outras medidas, a desconcentração do mercado, não permitindo que uma mesma empresa possa atuar em todas as fases da produção e extração até a distribuição e o uso de autorização, em vez da concessão para a exploração do transporte de gás natural pela iniciativa privada. O novo marco regulatório do gás diz ainda que as autorizações não terão tempo definido de vigência e pode ser revogado somente a pedidos da empresa se ela falir ou descumprir obrigações de forma grave, se o gasodutor for desativado ou se a empresa interferir ou sofrer interferência de outros agentes da indústria do gás. De acordo com as novas regras, o caso haja mais de um interessado para a construção de um gasoduto, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural, Biocombustíveis, ANP, deverá realizar o processo seletivo público. Segundo o projeto da ANP, deverá acompanhar o mercado de gás natural para estimular a competitividade e reduzir a concentração usando o mecanismo com a cessão compulsória da capacidade de transporte, escoamento da produção, o processamento e obrigação de venda em leilão de parte dos volumes de comercialização detidos por empresas com elevada participação no mercado, a restrição e venda de gás natural entre produtores na área de produção com a Agência Brasil. Análise, monitoramento da OCDE sobre a corrupção acende luz vermelha para o Brasil, diz procurador. O monitoramento da OCDE em relação ao combate à corrupção no Brasil é um sinal de alerta para o país que está enfraquecendo seus meios de enfrentar esse tipo de crime, alertou o procurador a Sputnik Brasil. Segundo a reportagem publicada pela rede BBC, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico da OCDE criou uma espécie de comissão para acompanhar a questão do combate à corrupção no Brasil. Um dos principais objetivos da política externa do governo do presidente Jair Bolsonaro é ingressar no organismo internacional. Para isso, contudo, é preciso cumprir uma série de requisitos, entre os quais está o enfrentamento a crimes como lavagem de dinheiro, segundo parâmetros da OCDE. Para o procurador de Justiça, Roberto Liviano, presidente do Instituto, não aceitou a corrupção. O monitoramento da entidade reflexo do desmantelamento de um conjunto de práticas criadas para combater a corrupção, o que acende um alerta para o Brasil. Segundo ele, os riscos não são apenas de impunidade, mas econômicos. Percebo que essas comissões permanentes da OCDE acendem uma luz vermelha para o Brasil. O que nós temos como risco não é só de impunidade, mas um grave risco econômico, porque pós a pandemia, nós vamos precisar de financiamento internacional para nos reerguermos. E para a aprovação desses financiamentos, a OCDE tem importância capital no oval da concessão, disse o especialista. Fim da Lava Jato. O organismo internacional decidiu criar a comissão, pois enxerga no Brasil uma falta de compromisso do governo em garantir uma independência no combate à corrupção, com interferência do executivo em outros órgãos e setores. Liviano concorda que vem ocorrendo um enfraquecimento no enfrentamento ao chamado crime do
Colarinho Branco como exemplo. Ele cita a aprovação da lei de abuso da autoridade que, segundo seus apoiadores, visa cobrir os abusos cometidos por juízes e outras autoridades do judiciário. O procurador do estado de São Paulo também lamenta o fim da força-tarefa da Lava Jato, que passou a ter seus métodos questionados, principalmente após a revelação dos diálogos entre seus membros e o então juiz Sérgio Moro. Agora nós temos o final das atividades da Operação Lava Jato. Um final abrupto, não que ele seja intocável, mas para enfrentar a corrupção de grosso calibre, se desativar a Lava Jato, que se coloque outra estrutura no lugar com a designação de pessoas de maneira exclusiva. O empenhado em casos complexos, coisas que não ocorreu, lamentou Liviano, Estados Unidos, Noruega e Itália. O procurador diz ainda que a OCDE vem observando o Brasil de maneira mais próxima desde o momento em que foi externa com clareza, e sua pretensão de fazer parte do organismo multilateral é o que a organização já emitiu vários alertas sobre a questão do combate à corrupção no país. De acordo com a reportagem do jornalista Jamil Chader, do portal UOL, a comissão da entidade será composta por integrantes de 3 países, Estados Unidos, Noruega e Itália. Roberto Liviano afirma que a escolha é simbólica. A Noruega, pelo seu elevado patamar de combate à corrupção, e Estados Unidos, pela transição recente do governo Trump para o governo Biden, e a Itália da Operação Mãos Limpas, em que houve processo semelhante ao que temos atravessado aqui em relação à Lava Jato. No início da década de 1990, as Mãos Limpas tinham conquistado patamar importante. O corpo político reagiu e aprovou leis que enfraqueceram as Mãos Limpas. Nos tememos que o processo semelhante ocorra aqui no país, refletiu o procurador. Dever de casa. Liviano afirma ainda que a anulação da quebra de sigilo bancário em caso de corrupção, no qual o senador Flávio Bolsonaro, republicano do Rio de Janeiro, é acusado, repercutiu muito mal. O procurador diz que para ingressar na OCDE, o Brasil precisa fazer melhor sua lição de casa. Não há como pensar de ingressar na OCDE sem fazer esse dever, a lamentar ter a integridade como parâmetro fundamental. Cuidar do combate aos crimes do colarinho branco, combater a corrupção, combater a lavagem de dinheiro, são muitos sinais emitidos pelas nossas instituições, pelo nosso ordenamento, essa insegurança jurídica que emana das decisões, toda essa somatória e extremamente ruim para que nós possamos ter chances necessárias que haja um revigoramento total e absoluto de todo esse conjunto de elementos, afirmou Roberto Liviano com a agência Sputnik Brasil. Outdoor da polêmica, Polícia Federal deve investigar quem chamou Bolsonaro de pequi-roido. O Ministério da Justiça, André Mendonça, determinou que a Polícia Federal investigue 2 pessoas que patrocinaram autodores contra o presidente Jair Bolsonaro. Cabra é à toa, não vale um pequi-roido, diz a mensagem, que se tornou alvo de polêmica no Brasil. Pequi é o fruto de uma árvore típica do Cerrado. Nesta expressão, ele serve como uma gíria para quem não tem valor. A mensagem foi instalada em Palmas, no estado do Tocantins. Por conta disso, a Polícia Federal investiga a pessoa que pagou pelos autodores e é dono da gráfica que instalou os cartazes. Apesar dos autodores terem sido instalados em agosto de 2020, a polêmica virou caso de
polícia após um empresário local ter denunciado o fato à Polícia Federal. O órgão ressaltou que, de acordo com o Código Penal, crime contra a honra cometido contra o presidente da República só pode ser investigado mediante a representação do ministro da Justiça. O Ministério Público reforçou essa oposição e o caso foi arquivado, porém o Ministério da Justiça foi acionado em dezembro. André Mendonça determinou a abertura do inquérito. Diante dos fatos narrados, requisito ao diretor-geral da Polícia Federal que adote as providências para a abertura de inquérito policial com vista e imediata apuração de crime contra a honra do presidente da República, escreveu o ministro. São investigados o empresário Roberval Ferreira de Jesus, dono da empresa que fabricou os outdoors, e o sociólogo Tiago Costa Rodrigues, que pagou pela instalação. Em depoimento, Roberval afirmou que foi apenas contratado para instalação e que nunca teve o objetivo de ofender a honra do presidente da República. Ele disse que já instalou outdoors favoráveis a Bolsonaro e que não se responsabiliza pelo conteúdo de nenhum deles. Tiago, que é secretário de formação do PCdoB em Tocantins, relata que realizou uma vaquinha online para instalar os outdoors, que custaram 2,3 mil. Ele disse que não esperava repercussões que o caso tomou com a agência Sputnik Brasil. Copom sobe Selic 37,5% para 2,75%, em maio tem mais 0,75%. Colunistas. O outro lado da moeda. Copom sobe Selic 37,5% para 2,75%, em maio tem mais 0,75%. Marcelo Casal Jr. Agência Brasil, edifício sede do Banco Central, no setor bancário norte, Brasília Credit, Marcelo Casal Jr. Agência Brasil, por Gilberto Menezes Cortes, gilberto.cortes@jb.com.br, publicado 17, mar, 2021-2003. O Comitê de Política Monetária do Banco Central deu um cavalo de pau nas taxas de juros, promovendo o primeiro e o maior aumento, 37,5%, na taxa Selic desde 2015, e surpreendeu o mercado elevando em 0,75 pontos percentuais, de 2% para 2,75% ao ano, o piso do mercado financeiro, que esperava alta de 0,50 pp e foi surpreendido pela medida. E o Copom, preocupado com a escalada dupla do dólar e da inflação, já adiantou que haverá novo reajuste de 0,75 pp na taxa Selic na reunião de 4 e 5 de maio, quando a taxa chegaria a 3,50%. Para o economista Manuel Jeremias Leite Caldas, que defendeu aqui no JB um aumento radical, um cavalo de pau de 1% a 2% nos juros para quebrar a curva do dólar e esfriar as pressões inflacionárias nas commodities agrícolas e minerais, que já estão em alta no exterior, o Copom não teve coragem suficiente para ser mais radical. Ele definiu a alta como um a cavalo de pau de fusquinha. Ele espera que haja ainda este mês forte acomodação do dólar. Copom teme estouro da meta de inflação. No comunicado sobre a decisão, o Copom disse que decidiu iniciar um processo de normalização parcial, reduzindo o grau extraordinário do estímulo monetário,
com uma estratégia de ajuste mais célere do grau de estímulo para reduzir a probabilidade de não cumprimento da meta para a inflação deste ano de 3,75%, assim como manter a ancoragem das expectativas para horizontes mais longos. A meta de inflação de 2020 é de 3,50% e o Copom acredita que essa estratégia é compatível com o cumprimento da meta em 2022, mesmo em um cenário de aumento temporário do isolamento social. Colunistas. O outro lado da moeda. Copom sobe Selic 37,5% para 2,75%, em maio tem mais 0,75%. Marcelo Casal Jr/Agência Brasil Edifício sede do Banco Central, no setor bancário norte, Brasília Credit, Marcelo Casal Jr/Agência Brasil por Gilberto Menezes Cortes, gilberto.cortes@jb.com.br publicado 17, mar, 2021-2003. O Comitê de Política Monetária do Banco Central deu um cavalo de pau nas taxas de juros, promovendo o primeiro e o maior aumento, 37,5%, na taxa Selic desde 2015, e surpreendeu o mercado elevando em 0,75 pontos percentuais, de 2% para 2,75% ao ano, o piso do mercado financeiro, que esperava alta de 0,50 pp e foi surpreendido pela medida. E o Copom, preocupado com a escalada dupla do dólar e da inflação, já adiantou que haverá novo reajuste de 0,75 pp na taxa Selic na reunião de 4 e 5 de maio, quando a taxa chegaria a 3,50%. Para o economista Manuel Jeremias Leite Caldas, que defendeu aqui no JB um aumento radical, um cavalo de pau de 1% a 2% nos juros para quebrar a curva do dólar e esfriar as pressões inflacionárias nas commodities agrícolas e minerais, que já estão em alta no exterior, o Copom não teve coragem suficiente para ser mais radical. Ele definiu a alta como um a cavalo de pau de fusquinha. Ele espera que haja ainda este mês forte acomodação do dólar. Mais sobre o assunto, 7 de janeiro de 21 morre Genival Lacerda, ícone do forró. 5 de maio de 2020 comentário do economista Paulo Nogueira Batista. 6 de maio de 2020 o comovente vídeo de despedida de Lima Duarte para Flávio Migliaccio. Veja: Copom teme estouro da meta de inflação. No comunicado sobre a decisão, o Copom disse que decidiu iniciar um processo de normalização parcial, reduzindo o grau extraordinário do estímulo monetário, com uma estratégia de ajuste mais célere do grau de estímulo para reduzir a probabilidade de não cumprimento da meta para a inflação deste ano de 3,75%. Assim como manter a ancoragem das expectativas para horizontes mais longos. A meta de inflação de 2020 é de 3,50% e o Copom acredita que essa estratégia é compatível com o cumprimento da meta em 2022, mesmo em um cenário de aumento temporário do isolamento social. Auditores brecam balanço da Eletrobras. The Daily Poster. Biafra canta seus sucessos no rival. The Daily Poster. Para se afastar da Lava Jato, construtora Odebrecht muda nome para OS. The Daily Poster. A criadora da primeira marchinha de carnaval, Chiquinha Gonzaga, e o presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Jr., demissionário da empresa desde 24 de janeiro, quando recebeu, e aceitou, convite de grupo de acionistas privados que detém o controle da privatizada BR Distribuidora, entre os quais se
Destacam o Opportunity, de Daniel Dantas, e o Fundo Verde, de Luiz Stulberger, não conseguiu coroar sua gestão na estatal de energia com a limpeza plena das provisões em balanço. A PricewaterhouseCoopers, auditores independentes e o Conselho Fiscal não concordaram com a manobra. Assim, o balanço que seria apresentado na noite de segunda-feira, 15 de março e comentado ontem em entrevista coletiva de despedida de Wilson Ferreira Jr., foi transferido para sexta-feira, dia 19. Wilson Ferreira Jr. assumiu a Eletrobras no governo Temer, vindo de uma gestão elogiada à frente da CPFL Energia, uma das maiores empresas privadas de energia elétrica do Brasil. Um de seus planos frustrados era fazer aumento de capital que diluísse o controle acionário da União na companhia que é a maior geradora de energia elétrica do país, 36%. Algo como foi feito na transferência do controle da BR Distribuidora da Petrobras para a iniciativa privada, numa chamada de aumento de capital a Petrobras pediu mesa na BR e acionistas privados ampliaram a posição e tomaram o controle. Na Eletrobras, a União pediria mesa e acionistas privados assumiriam maiores posições. Colunistas. O outro lado da moeda. Copom sobe Selic 37,5% para 2,75%, em maio tem mais 0,75%. Marcelo Casal Jr/Agência Brasil Edifício sede do Banco Central, no setor bancário norte, Brasília Credit, Marcelo Casal Jr/Agência Brasil por Gilberto Menezes Cortes, gilberto.cortes@jb.com.br publicado 17, mar, 2021-2003. O Comitê de Política Monetária do Banco Central deu um cavalo de pau nas taxas de juros, promovendo o primeiro e o maior aumento, 37,5%, na taxa Selic desde 2015, e surpreendeu o mercado elevando em 0,75 pontos percentuais, de 2% para 2,75% ao ano, o piso do mercado financeiro, que esperava alta de 0,50 pp e foi surpreendido pela medida. E o Copom, preocupado com a escalada dupla do dólar e da inflação, já adiantou que haverá novo reajuste de 0,75 pp na taxa Selic na reunião de 4 e 5 de maio, quando a taxa chegaria a 3,50%. Para o economista Manuel Jeremias Leite Caldas, que defendeu aqui no JB um aumento radical, um cavalo de pau de 1% a 2% nos juros para quebrar a curva do dólar e esfriar as pressões inflacionárias nas commodities agrícolas e minerais, que já estão em alta no exterior, o Copom não teve coragem suficiente para ser mais radical. Ele definiu a alta como um a cavalo de pau de fusquinha. Ele espera que haja ainda este mês forte acomodação do dólar. Mais sobre o assunto, 7 de janeiro de 21 morre Genival Lacerda, ícone do forró. 5 de maio de 2020 comentário do economista Paulo Nogueira Batista. 6 de maio de 2020 o comovente vídeo de despedida de Lima Duarte para Flávio Migliaccio. Veja: Copom teme estouro da meta de inflação. No comunicado sobre a decisão, o Copom disse que decidiu iniciar um processo de normalização parcial, reduzindo o grau extraordinário do estímulo monetário, com uma estratégia de ajuste mais célere do grau de estímulo para reduzir a probabilidade de não cumprimento da meta para a inflação deste ano de 3,75%. Assim como manter a ancoragem das expectativas para horizontes mais longos.
A meta de inflação de 2020 é de 3,50% e o Copom acredita que essa estratégia é compatível com o cumprimento da meta em 2022, mesmo em um cenário de aumento temporário do isolamento social. Auditores brecam balanço da Eletrobras. The Daily Poster. Biafra canta seus sucessos no rival. The Daily Poster. Para se afastar da Lava Jato, construtora Odebrecht muda nome para OSD. Daily Poster. A criadora da primeira marchinha de carnaval, Chiquinha Gonzaga, e o presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, demissionário da empresa desde 24 de janeiro, quando recebeu, e aceitou, convite de grupo de acionistas privados que detém o controle da privatizada BR Distribuidora, entre os quais se destacam o Opportunity, de Daniel Dantas, e o Fundo Verde, de Luiz Stulberger. Não conseguiu coroar sua gestão na estatal de energia com a limpeza plena das provisões em balanço. A PricewaterhouseCoopers, auditores independentes, e o Conselho Fiscal não concordaram com a manobra. Assim, o balanço, que seria apresentado na noite de segunda-feira, 15 de março, e comentado ontem em entrevista coletiva de despedida de Wilson Ferreira Júnior, foi transferido para sexta-feira, dia 19. Wilson Ferreira Júnior assumiu a Eletrobras no governo Temer, vindo de uma gestão elogiada à frente da CPFL Energia, uma das maiores empresas privadas de energia elétrica do Brasil. Um de seus planos frustrados era fazer aumento de capital que diluísse o controle acionário da União na companhia, que é a maior geradora de energia elétrica do país, 36%. Algo como foi feito na transferência do controle da BR Distribuidora da Petrobras para a iniciativa privada. Numa chamada de aumento de capital, a Petrobras pediu mesa na BR e acionistas privados ampliaram a posição e tomaram o controle. Na Eletrobras, a União pediria mesa e acionistas privados assumiriam maiores posições. CVM deve ficar atenta com o balanço limpo de provisões, e ainda havia muitas contas cruzadas da Eletrobras com a Petrobras, com interveniência da União, que assumiu a responsabilidade por zerar dívidas de distribuidoras de energia privatizadas no Norte e Nordeste e que deviam contas de combustível à Petrobras. Os lucros decorrentes de reversão de provisões seriam muito grandes. É importante que a Comissão de Valores Mobiliários, que está examinando vários casos suspeitos envolvendo a troca de guarda na Petrobras e a possível utilização de inside information da reunião ministerial, com o presidente Jair Bolsonaro, que selou a troca de Roberto Castelo Branco pelo general Joaquim Silva e Luna, para especulações pesadas no mercado de opções. Mire o foco também nas últimas movimentações em torno dos papéis da Eletrobras. Onde tem faísca pode sair um curto-circuito.